Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise mais de perto, sabe? De uns trechos de um livro que, olha, promete prender a atenção. Sob suspeita. Oi, e a premissa é daquelas que fisgam mesmo, né? Sim, uma mulher, num dia aparentemente normal, acaba bem no meio de um crime horrível. E o pior, ela vira a principal suspeita. Assim, quase que na hora. O material indica essa exploração do peso da dúvida, né? Sim. Como as aparências podem enganar e como evidências que não são diretas a circunstanciais criam uma situação bem complicada. E tem um detalhe que eu achei bem interessante, que está na sinopse. Fala que a ciência forense, mais especificamente a odontologia, pode ter um papel-chave para talvez mostrar uma verdade diferente. Então, a nossa ideia aqui é tentar entender como essa narrativa vai construindo essa tensão toda, essa coisa sufocante. E o que isso diz sobre estar nessa posição, né? De ser o alvo da desconfiança logo de cara. Com certeza. Ok, então. Vamos começar a desembrulhar isso. Vamos lá. A história já começa colocando a gente numa manhã de outono, ali pelas 7 da manhã, mais ou menos. A personagem está caminhando num bosque. Um cenário que, a princípio, parece tranquilo, né? Exato. Passa uma sensação de calma, talvez até de ser algo rotineiro para ela. Só que essa calma não dura muito. É quebrada de um jeito bem sinistro. Ah, é a parte da voz. Isso. Ela ouve uma voz. E o estranho é que soa familiar para ela. Mas ela olha em volta e não tem ninguém. Que tenso. É descrito como um som que parece vir de todos os lugares. Como se a própria floresta estivesse falando com ela, sabe? Uma coisa meio macabra. Imagino. E o que a voz diz? Aí que pega. A voz diz: "Eu sabia que você voltaria." Dá pra imaginar o arrepio, né? Nossa, sim. A personagem sente isso, um desconforto, porque ela reconhece a voz de algum lugar, mas, ao mesmo tempo, não consegue lembrar de onde, nem por que essa frase. Fica aquela confusão. Essa mistura de familiaridade com esquecimento é um recurso ótimo para criar suspense logo de cara. Totalmente. E aí o silêncio que vem depois, os passos dela nas folhas secas, que parecem fazer um barulho enorme, tudo isso reforça a sensação de que ela não está sozinha ali, que tem alguém observando. É uma construção de atmosfera muito eficaz mesmo. Deixa a gente apreensivo junto com ela. E aí, movida por essa inquietação toda, ela continua andando pelo bosque. Mas o que ela encontra não é quem falou, é algo muito pior. O corpo. Sim. Caído ali, entre as árvores, meio escondido, e o texto faz questão de frisar: sangue fresco. Aquilo tinha acabado de acontecer. Meu Deus. Mas o que transforma tudo num pesadelo pessoal para ela é outra coisa. Um objeto, encontrado ali perto da vítima. Um objeto que ela reconhece, né? Exatamente. Algo que ela identifica como sendo dela ou muito ligado a ela, algo que, na cabeça dela, só alguém muito próximo saberia o significado ou teria como deixar ali. Aí a coisa complica de um jeito. Muito direcionado. É bem aí que a situação vira. De um choque para uma armadilha mesmo, deliberada. Porque antes que ela consiga processar direito ou pensar no que fazer, ela ouve passos, correndo atrás dela. A mesma presença de antes? Parece que sim. E a mesma voz enigmática volta, só que agora é um sussurro quase no ouvido dela. Agora você faz parte disso. Nossa, que cruel. Imagina a sensação de impotência, né? De estar sendo incriminada de propósito. Como se alguém tivesse montado o cenário todo para a culpa cair nela. E, tão rápido quanto chegou, essa presença some de novo, deixa ela lá, sozinha com o corpo e com a prova plantada. Exato. O que é fascinante aqui, do ponto de vista narrativo e psicológico, é a arquitetura dessa armadilha. Não soa como acaso, né? De jeito nenhum. A sequência toda, a voz familiar que atrai, a descoberta do corpo naquele exato momento, o objeto pessoal que a conecta, e aí o sussurro final que meio que sela a implicação dela. Parece tudo muito bem calculado. É um exemplo muito claro de como a evidência circunstancial que a gente mencionou, ela pode ser não só encontrada, mas fabricada, plantada. E o que seria exatamente essa evidência circunstancial, para quem não está familiarizado? Bom, evidência circunstancial é aquela que não prova o fato diretamente. Tipo, ninguém viu a pessoa cometendo o crime,
mas que permite que se chegue a uma conclusão sobre ele por inferência, por dedução. Entendi. No caso aqui, o fato dela estar lá, sozinha, perto do corpo, recém-descoberto, e com aquele objeto pessoal por perto, isso sugere muito fortemente que ela pode ser a culpada, mesmo que não haja uma testemunha ou uma arma na mão dela naquele instante. Faz sentido. E a narrativa mostra como essa sugestão, essa aparência, pode ser manipulada de uma forma muito poderosa para criar uma presunção de culpa. E essa manipulação toda prepara o terreno perfeitamente para quem chega depois, né? Porque enquanto ela ainda está ali, em choque, tentando entender a armadilha, começam a ouvir as sirenes. Alguém chamou a polícia bem rápido, talvez a mesma pessoa que armou tudo. Com um objeto que parece conectar ela diretamente àquilo tudo. A cena grita culpada, basicamente, do ponto de vista deles. Sim. E a reação inicial da polícia, como é descrita no material, é totalmente compreensível dentro da lógica de uma investigação inicial de crime violento. Eles chegam, fazem uma leitura visual da cena e, bom, todos os elementos ali apontam para a única pessoa presente. Os olhares de desconfiança, a dificuldade dela de explicar uma história que, naquela hora, deve soar absurda para eles. Exato. E aí podem entrar em jogo vieses cognitivos, sabe? Como o viés de confirmação. Os policiais, mesmo sem perceber, podem começar a buscar ou a valorizar mais as informações que confirmam a suspeita inicial que a própria cena criou. Deixando de lado outras possibilidades, talvez. Foco muito grande nessa evidência circunstancial que está ali, na cara. A linha entre ela ser a testemunha que achou o corpo e ser a principal suspeita fica muito, muito tênue e é cruzada quase que na hora. É uma situação desesperadora para a personagem. Ela sabe o que aconteceu, ou pelo menos a versão dela, da voz, do sussurro, mas tudo ao redor dela conta outra história. Ela está presa numa narrativa que não é dela. Totalmente presa. E é interessante que a sinopse do livro que a gente falou lá no começo já dá uma pista de uma possível saída dessa teia de aparências, trazendo a ciência forense para a história, especificamente a odontologia. Sim, e esse é um contraponto que parece ser central na trama. A odontologia forense lida com evidências mais físicas, mais concretas, né? Como assim? A gente está falando, por exemplo, da análise de marcas de mordida, que podem estar na vítima ou até no agressor, se houve luta, ou mesmo em algum objeto da cena. Ah, entendi. E também da identificação de corpos ou até de suspeitos, comparando a arcada dentária com registros que já existem, registros de dentista. São métodos que buscam uma correspondência mais objetiva, científica. Faz sentido. E o interessante é justamente o contraste que isso cria na história. De um lado, a evidência circunstancial, que é forte na sugestão, mas muito aberta à interpretação e, como a gente viu, à manipulação. Uhum. Do outro lado, a promessa de uma evidência científica, que em tese é mais factual, mais difícil de contestar ou distorcer. E como que a ciência poderia, nesse caso específico, sei lá, desafiar aquela cena que os policiais encontraram? Ah, de várias maneiras. Imagina, por exemplo, que a vítima tenha uma marca de mordida. Se a análise dessa marca mostrar características que não batem com a dentição da narradora, isso já aponta para outra pessoa, certo? Claro, um terceiro elemento. Exato. Ou se a própria narradora tiver alguma marca, talvez de uma luta, a análise poderia dizer se é compatível com uma defesa da vítima ou se tem outra origem. E até a identificação precisa da vítima pela arcada dentária. Isso pode abrir portas, revelar conexões, inimizades que a narradora nem conhecia e que podem levar a outras linhas de investigação. Nossa, sim. Não tinha pensado nisso. Então, a ciência forense, nesse contexto, age como uma ferramenta para ler detalhes que escapam ao olho nu ou que contradizem essa narrativa superficial criada pela armadilha. Ela busca uma verdade que está ali, inscrita no corpo, nos ossos, nos dentes. Uma verdade que espera-se seja mais resistente à manipulação do que às aparências. Essa ideia que a sinopse traz, né? Que a verdade pode estar escondida em detalhes tão pequenos quanto uma marca deixada nos ossos. É muito forte isso. É muito potente. Cria um contraste direto com aquela evidência óbvia, mas talvez falsa da narradora ali do lado do corpo. Reforça a ideia de que a gente precisa olhar além do que está na superfície.
que a primeira impressão, por mais forte que seja, pode ser enganosa. Sem dúvida. E a ciência aqui vira quase que um personagem também, né? Representando essa busca por uma camada mais profunda, mais objetiva da realidade. É verdade. E isso levanta uma questão bem importante sobre o próprio sistema de justiça, de investigação. Até que ponto a força dessa evidência circunstancial inicial pode acabar direcionando toda a investigação? É um risco, né? Sim, porque se a polícia, a promotoria se convencem muito rápido da culpa baseada só naquela cena inicial, eles podem, mesmo sem querer, acabar negligenciando a busca por essas outras provas, as científicas, que são mais minuciosas. Ou podem até interpretar essas provas científicas de um jeito que se encaixe na teoria que eles já formaram. Acaba virando uma profecia autorrealizável, quase. Exato. A história parece explorar bem essa tensão, sabe? Entre a percepção imediata, a pressão por respostas rápidas e a necessidade de um rigor científico que às vezes leva tempo e pode contrariar o que parecia óbvio. Então, se a gente for resumir o que esses trechos mostram, a gente tem uma personagem que é atraída para uma cena de crime por uma voz estranha. Lá ela acha um corpo e um objeto que conecta ela àquilo. Aí uma presença misteriosa confirma que ela foi incriminada de propósito. E a polícia chega e a encontra numa situação que a coloca como suspeita número 1, baseado só nessas aparências, nessas circunstâncias plantadas. Ela está completamente encurralada pela narrativa que foi montada ao redor dela. Totalmente. Mas a história já sinaliza que pode ter uma virada, vinda da ciência forense, sugerindo que a verdade mais objetiva pode eventualmente desmontar essa armadilha toda. Exatamente. Então, o que tudo isso significa? Para mim, fica bem claro que é uma trama que vai fundo na questão da fragilidade da nossa percepção, sabe? No poder que a dúvida tem e como as aparências podem ser manipuladas para quase condenar alguém antes mesmo que a verdade apareça. Perfeito. O próprio título, sobre suspeita, e essa ideia que você mencionou de que a dúvida é mais forte que a prova, isso resume bem o conflito central que esses trechos já apresentam. A gente vê claramente como a dúvida, que foi semeada ali por circunstâncias bem orquestradas, ganha uma força enorme. Sim. Ela acaba ofuscando a necessidade de provas mais concretas, pelo menos no começo. Aquela cena do crime com a narradora ali cria uma presunção de culpa que é quase irresistível para quem chega de fora, como a polícia. É uma demonstração muito forte de como a nossa interpretação inicial dos fatos pode ser totalmente enviesada pela forma como a informação é apresentada para a gente. É verdade. E um ponto que eu acho crucial é como a narrativa parece convidar a gente, que está lendo ou ouvindo, a sentir essa mesma dúvida. No começo a gente pode até ficar meio desconfiado da narradora, porque a cena é muito forte. Sim, passa pela cabeça. Mas aí, ao dar acesso aos pensamentos dela, à confusão, ao medo, e ao plantar essa semente da armadilha e da possibilidade da ciência forense, a história nos obriga a questionar a nossa própria tendência de julgar pelas aparências. Faz a gente pensar 2 vezes. Exato. Ela brinca com essa ideia de que o óbvio pode ser, na verdade, uma fachada muito bem construída. E isso nos leva a valorizar mais a busca por evidências mais profundas, por fatos que vão além da superfície. Seja nessa história ou na vida real, né? A importância de não se contentar com a primeira versão, de investigar, de analisar criticamente. É uma mensagem bem forte que fica nas entrelinhas. Isso deixa a gente com uma questão final, né? Uma reflexão que vai um pouco além da história em si. Até que ponto será que uma primeira impressão muito forte, uma evidência circunstancial, dessas mesmo que plantada ou mal interpretada, pode realmente definir o destino de alguém? É uma pergunta poderosa. Será que o peso da suspeita inicial é tão grande que cria uma barreira que impede que outras verdades, talvez escondidas nesses detalhes científicos que a gente falou, consigam sequer ser ouvidas ou consideradas a sério? Fica aí para a gente pensar nesse equilíbrio delicado entre percepção, justiça e essa busca incansável pela verdade dos fatos, que muitas vezes está escondida sob muitas camadas de dúvida e aparência.